E queridos corações amigos, que possa Jesus, este sol de amor e ternura, que aquece e ilumina as nossas almas, prosseguir nos amparando, nos acolhendo como sempre. Quando nós falamos de cura, claro que nós vamos lembrar com muito carinho de quem todos nós temos muita saudade, não é? É Jesus. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, numa mensagem muito significativa, Jesus e Amor, ela coloca: Jesus é um profundo conhecedor da psique. Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Joana de Anjos nos coloca que Jesus, quando falava, ele não falava à persona, ele falava à intimidade das nossas almas, ao espírito imortal que todos nós somos. É por essa razão que o Espírito Emmanuel coloca que as palavras do Cristo são palavras de vida eterna. São palavras que ecoam na intimidade das nossas almas, como sendo o tutor da nossa caminhada em busca da nossa angelitude. João, em seu Evangelho, no capítulo 8, 58, ele coloca que antes que Abraão fosse, Jesus já era. Emmanuel então nos diz que antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem evolutiva. É por essa razão que ele nos afirma com muito carinho: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Portanto, o papel da doutrina espírita, como bem colocou o codificador, sendo uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal, ela veio justamente reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. E tem justamente este papel de estar resgatando para todos nós a mensagem do Cristo, para que nós possamos vivenciá-la em espírito e verdade. A doutrina espírita, ela não veio criar nada novo, mas ela chega à semelhança do microscópio ou do telescópio, que veio desvendar o mundo que já existia e nos trazendo de forma factível, palpável, conceitos que o Cristo nos trouxe. Mesmo aqueles que o antecedeu vieram sob a sua tutela, sob a sua supervisão. E a doutrina espírita, ela vem justamente nos ajudar a trazer para a intimidade das nossas almas este roteiro seguro. O codificador, na questão 115 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos benfeitores da humanidade: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Ou seja, há privilégio diante da divindade? Deus criou alguns espíritos diferentes dos outros. Aqui nos mostra a equanimidade do amor de Deus, porque os espíritos respondem que Deus nos criou a todos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Simplicidade naturalmente desprovido dessa complexidade que hoje nós trazemos enquanto homem e a mulher tecnológico, como diz o Espírito Joana de Ângeles. Ignorantes do quê? Ignorantes da verdade. E onde se encontra a verdade? Nas leis de Deus. E onde se encontram as leis de Deus? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde se encontra escrito as leis de Deus? Os benfeitores respondem: na consciência. A consciência, portanto, o Espírito Emmanuel nos diz que é a voz de Deus dentro de nós. É o nosso GPS divino. Então, todos nós trazemos conosco este sol interno como
a nos orientar nessa nossa trajetória de como desfrutar melhor de quem nós somos. Mas os bons espíritos prosseguem na questão 115, dizendo: a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. De que forma? Pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. A cada um deu determinada missão, ou seja, todos nós, ao reencarnarmos, trazemos um planejamento reencarnatório, um programa reencarnatório. O programa ele está ligado à horizontal da vida, o ter, fazer e o estar. No programa reencarnatório, nós poderemos ser substituídos. Na casa espírita em que sou voluntário, se eu deixar de cumprir minhas tarefas, outro virá e me substituirá, às vezes com muito mais eficiência. Se eu falhar enquanto pai, se eu falhar enquanto profissional, eu posso ser substituído. Agora, o propósito ele é individual e intransferível. O propósito é a virtude que nós somos convidados a desenvolver a cada encarnação. Então, essa missão pessoal, a cada encarnação nós somos convidados a desenvolver determinada virtude, como sendo uma virtude mãe, que está coroada de outras virtudes, ou virtudes satélites, o que não quer dizer que sejam de menor importância. E, principalmente, à medida que nós vamos nos autoconhecendo, nós vamos justamente nos aproximando da nossa essencialidade e nos tornando co-criadores e colaborador da divindade, porque Deus, ao nos criar, nos deu para nós mesmos, porque sendo Ele tudo, não tinha necessidade de nos criar. E ao nos doar para nós mesmos, nos deu com esta missão do autocuidado. Ninguém reencarnou para mudar o outro. Cada um de nós reencarnamos com um compromisso pessoal. A semelhança da flor, que ao se perfumar, ela perfuma o jardim. À medida que nós vamos evoluindo, a nossa energia, as nossas vibrações, a nossa conduta, estará de alguma forma estimulando aqueles que gravitam em torno das nossas vidas. Mas os espíritos prosseguem na questão 115 dizendo: nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas de que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem este conhecimento, mostrando, portanto, a necessidade que todos nós temos. A semelhança do aluno que, durante o período da faculdade, ele passa pelo campo de estágio. Nós, no mundo espiritual, recebemos as diretrizes e as orientações, mas temos a necessidade de ir para o palco da vida, como diz Emmanuel no livro Fonte Viva. Normalmente reencarnamos em grupos com papéis trocados para que possamos aprimorar os valores que trazemos conosco em estado de latência, num processo de expiação ou provas. A expiação é algo à semelhança do aluno que malbaratou a oportunidade dessa ou daquela matéria, chega um momento em que o currículo escolar o reclama resgatar. A prova, nós viemos sedimentar valores. Então, os espíritos ainda prosseguem nessa questão 115, dizendo: uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, vejamos a importância que tem quando Jesus coloca: conheça a verdade vos libertará. Onde está a verdade? Nas leis. E como podemos estar vivenciando essas leis? Através da prática do desenvolvimento das virtudes. Porque é justamente através das leis é que Deus se manifesta a sua criação ou as suas criaturas. Então, o autoconhecimento é fundamental para a saúde das emoções, pois é por meio dele que desenvolvemos a autopercepção, que é a atitude de vigilância permanente
aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e vontade de modo a nos tornar autoconscientes. Conforme nós pensamos, o nosso pensamento estará estimulando neuroquimicamente o nosso cérebro, que estará produzindo as enzimas correspondentes aos nossos padrões mentais e produzindo em nós as nossas emoções, as nossas sensações. Se nós temos um pensamento de forma negativa, nós vamos nos estimular neuroquimicamente de forma que deixa a desejar. E o pensamento, ele vai agora despertar um sentimento. Pensamento mais um sentimento vai criar em torno de nós a nossa energia mental. A nossa energia mental, se nós a canalizarmos, conforme na questão 115, pela força da vontade, nós estaremos construindo a nossa alegria, a nossa felicidade ou a manutenção da saúde. Há duas forças que regem o universo e os nossos destinos: a força endoevolutiva e a força autoevolutiva. A força endoevolutiva é a força que está presente em todo o universo, que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro, através também da força da gravitação. É a mesma força que faz com que, quando nós colocamos um vegetal na sombra, ele busca o sol no fenômeno do fototropismo. É a força que gera as mudanças. Mas nós somos os únicos seres da criação, enquanto o ser inteligente que povoa o universo, que é o espírito, que trazemos conosco, além da força endo, a força autoevolutiva, que é a força da vontade. Conforme está na questão 115, aqueles de nós que aproveitamos a oportunidade através da força da vontade, nós estaremos desfrutando da felicidade relativa no aqui e agora. E aqueles de nós que malbaratamos as oportunidades, nós estaremos, como diz o Espírito Joana de Ângelo no livro Plenitude, a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Então, nós estaremos criando dificuldades desnecessárias para nós, porque não tem como nós estarmos contrariando as leis de Deus. Ou nós nos sintonizamos, ou nós nos afastamos. E quando nós nos afastamos, nós saímos do campo da força da vontade e entramos no campo do desejo, que é um movimento egóico, como diz o Espírito Joana de Ângeles. No livro Amor, Imbatível Amor, ela nos coloca que nessa nossa viagem, na busca da nossa elevação espiritual, nós construímos alguns descaminhos. O que ela está chamando de descaminhos? Os nossos desvios de rota, a nossa dessintonia com a lei de amor, justiça e caridade, as três leis maiores, como nos diz Allan Kardec. E nesse descaminho, nos diz o Espírito Joana de Ângeles, que nós produzimos experiências não legítimas. O que ela está chamando de experiências não legítimas? A nossa derrocada moral, os nossos erros, os nossos equívocos, que são experiências. Porque dentro de nós não há mapa de derrota. Dentro de nós há fatos. A forma como nós os vemos, a forma como nós tratamos as nossas emoções, é que estaremos nos sentindo feliz ou infeliz, capaz ou incapaz. E ela nos coloca que essas experiências não legítimas estarão nos acompanhando para que possamos ressignificá-las. Portanto, ela está nos falando da lei de causa e efeito, ou recordando Jesus que nos coloca a cada um conforme as suas obras. Portanto, a todo momento, estamos envoltos pela nossa energia mental, formada por pensamentos, sentimentos e vontade ou desejo. Quando é da vontade, vai estar gerando em nós um teor correspondente, ou um teor de energia mental, onde nós estaremos produzindo a nossa saúde. Quando entramos no campo do desejo, nós nos desarticulamos metabolicamente, produzindo em nós, no nosso corpo físico, as doenças. A energia mental dos pensamentos
tem de ser mais abstrata comparando-se à energia dos sentimentos. Normalmente, nós percebemos os nossos sentimentos, na maioria das vezes, mas não nos damos conta qual foi o pensamento que despertou em nós tal sentimento. Daí há um postulado da psicologia que nos diz que todos nós trazemos conosco um poder inesgotável, que é o poder de estar gerando ou criando ou desenvolvendo o nosso potencial criativo. Por isso que todo poder, ele é autoconcedido. Então, todos nós temos todo o poder do mundo sobre nós mesmos. Qualquer coisa fora disso é ilusão de controle. Então, quando nós trazemos conosco essa percepção fruto do autoconhecimento, nós entramos num outro comportamento que é fundamental, de autorresponsabilização. O autoconhecimento vai estar nos possibilitando nunca colocar no outro, nas pessoas, nas situações, a responsabilidade pelo que nós sentimos. Porque, como diz a própria neurolinguística, o outro não cria nada em nós, desperta o que há em nós. Por isso que quando Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se interfere os espíritos na nossa vida, em nossos pensamentos. O que os espíritos respondem muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles quem vos dirigem. Agora, há um dito popular que as nossas avós, as nossas mães sempre diziam: diga-me com quem tu andas, que eu lhe direi quem tu és. Parafraseando esse ditado popular, poderíamos dizer assim: diga-me como tu pensas, que eu lhe direi com quem tu andas. Porque os espíritos, os obsessores, não são intrusos na nossa vida. São sócios de emoções, são sócios de sentimentos. Eles são atraídos pela nossa energia mental. Da mesma forma que a formiga, ela é atraída pelo açucareiro e só o adentra porque ele está aberto, porque ela tem a faculdade de sentir o cheiro do açúcar. Da mesma forma, os espíritos, nós nos intercambiamos através da nossa energia mental. Então, os pensamentos, eles são decodificados sob a forma de palavras que são verbalizadas ou acontecem em nossa mente num diálogo interno que temos quase o tempo todo conosco. A neurociência coloca que nós temos em torno de 20 mil a 70 mil pensamentos por dia. Então, imaginemos como que é realmente nosso campo mental quando nós estamos pensando de forma saudável, de forma feliz, numa estrutura mental, num mapa mental agradável. E quando nós estamos num mapa mental em desarranjo, em desalinhos, quando nós entramos no campo da queixa, da lamentação, que diz o Espírito Joana de Ângeles, que a queixa e a lamentação ocupam o lugar do pensar responsável. Então, a maioria dos pensamentos, eles não são verbalizados, ficando restrito muitas vezes a esse diálogo interno, uma verdadeira falação mental. Por isso acontece a dificuldade de nos tornarmos conscientes. Há um pensamento da psicologia tibetana que diz assim: palavras são luvas que vestem o pensamento. Então, conforme nós verbalizamos, nós estaremos também revelando a nossa estrutura mental. Agora, a nossa mente, fazendo uma comparação tosca, é a semelhança de uma cebola quando nós a cortamos ao meio. Há várias camadas. Cada pessoa, cada situação com quem nós nos interrelacionamos estará despertando em nós camadas correspondentes àqueles que despertam as camadas mais superficiais. Há aqueles outros que já despertam as camadas mais profundas. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Quanto mais nós passamos a nos autoconhecer, nós teremos o autodomínio. Há aqueles de nós que, por não nos conhecermos, dependendo da situação, se vamos a uma festa, ficamos muito mais felizes do que o próprio aniversariante. Ou se estamos diante de uma situação, muitas vezes,
em que alguém nos coloca trazendo uma tristeza, nós ficamos muito mais tristes do que, às vezes, do dono do próprio assunto, o que revela uma ausência de autodomínio das nossas emoções. Ou então o pensamento, ele é realmente a manifestação do ser essencial que todos nós somos. Ele é um atributo do espírito, é a essência divina que nós somos para exteriorizar aquilo que ocorre em nossa existência, possibilitando a comunicação racional e inteligente com o mundo e as pessoas. É o condutor das ideias que dão sentido à vida. Daí a importância de nós estarmos buscando, conforme nos diz Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, quando na questão 919, o codificador pergunta ao benfeitor da humanidade: qual é a forma, o meio prático para que possamos resistir ao mal e desenvolver o bem? O que Santo Agostinho responde amorosamente, um sábio da antiguidade já vos disse, é o autoconhecimento é fundamental. Mas na questão 919A, Santo Agostinho nos dá o exemplo de como estar tendo domínio das nossas emoções. Quando ele diz assim, passar em revista, primeiro, fazei como eu fazia. Isso é autoridade moral. Aquela pessoa que aquilo que ela professa, o seu discurso, está associado à sua conduta, à sua postura. Por isso que o Espírito Emmanuel coloca, as palavras convencem, mas os gestos arrastam. Então, quando nós temos esta visão, nós passamos a falar com muito mais possibilidade de ajuda e de autotransformação. Então, ele diz, fazer como eu fazia. Passava em revista todas as minhas ações. Passar em revista não é autocrítica, não é autocensura. Ninguém gosta de andar com alguém que está se censurando. Eu fui, certa feita, no escritório de uma amiga que é contadora, e ela não viu quando eu cheguei. E assim, quando eu cheguei, ela havia deixado cair o grampeador e uma série de pasta que estava na sua mesa. Ela baixou para catar, já dizendo, mas como eu sou uma burra, eu sou uma desastrada. E quando ela levantou, que ela me viu, você está aí? Estou, sua burra, sua desastrada. Ela foi e assustou e perguntou, mas por que você está me maltratando assim? Não estou lhe maltratando. Eu estou fazendo coro ao que você disse, quando você baixou, para recolher os papéis e o grampeador. Ela foi e disse, é verdade. Eu tenho esse vício de todas as vezes que eu faço algo errado ou inadequado, eu me censuro, eu me critico. É vício. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Momento de Saúde, ele diz, todos nós temos hábitos. Nós temos hábitos saudáveis, que vai estar nos levando a sentimento, a emoções felizes, mas nós também temos hábitos menos felizes, hábitos que nos dessintonizam da nossa essencialidade. Não tem como deletar a nossa mente. Então é importante que nós façamos como Santo Agostinho nos orienta, perceber quais os padrões mentais que nós trazemos e estar agora desenvolvendo um outro padrão para colocar no lugar, porque não tem como deletar a nossa mente. Não adianta eu dizer, eu não quero esse jeito do meu pai, esse jeito da minha mãe. Eu já o tenho. Os teóricos da psicologia infantil afirmam que na primeira e na segunda infância a criança absorve o verbal e o não verbal na relação com os adultos. E é justamente onde ela forma as bases da sua personalidade. E a doutrina espírita nos amplia esta visão, complementando nessa encarnação. Por isso que na adolescência é a fase em que o espírito entra em contato com as experiências anteriores de outras etapas reencarnatórias e vai estar agora fazendo uma avaliação do que ele irá levar para a fase adulta. Daí a importância da evangelização infanto-juvenil, para que possamos estar ajudando as nossas crianças ou nos ajudando neste processo de autoeducação. Portanto, nessa convivência com os adultos, já absorvemos essas estruturas. Agora, não adianta ficar culpabilizando o pai ou a mãe, os avós, os professores, porque eles deram o que eles poderiam ter dado. E eles fazem parte do nosso programa reencarnatório,
com um perfil ideal daquilo que nós viemos trabalhar. Então, uma das questões fundamentais é nunca estar culpabilizando o pai, a mãe, o governo, o prefeito, porque nós somos os donos das nossas próprias escolhas. Nós somos os autores da nossa felicidade ou da nossa desdita, da forma como nós lidamos com essas questões. E aí vamos perceber que quando o pensamento ele está mal direcionado, produz, portanto, em nós as nossas viciações mentais, que perturbam o ser essencial que somos e nos levam, muitas vezes, a conflitos e dificuldades emocionais graves. Se nós o direcionarmos inadequadamente, vai gerar em nós as nossas viciações mentais, como no caso da nossa amiga, e que estará também desarticulando a nossa energia, a homeostase do nosso organismo, trazendo doença. Agora, quando essa estrutura de pensamento, fruto do autoconhecimento, conforme nos coloca Santo Agostinho, quando disciplinado pela vontade bem equilibrada, conduz sentimentos aos níveis mais belos possíveis, gerando a saúde emocional. Quando sentimos amor, tanto o nosso corpo fluídico, o perispírito, quanto o corpo físico sentem essas energias benéficas desse sentimento doce e suave, principalmente quando estamos em oração. As nossas células que estão nascendo naquele momento em que nós estamos nos autocuidando, nos autoamando, estarão nascendo com esta memória de autocuidado, gerando em nós os benefícios da saúde emocional, da saúde psíquica, da saúde somática e criando uma aura em torno de nós, aproximando ainda mais os nossos benfeitores, os nossos tutelares. Porque existe uma lei do universo, chama lei de permissão. É muito importante que nós estudemos as leis para que nós possamos desenvolver as virtudes. É por isso que Allan Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, coloca pelo menos 10 leis básicas. Existem muito mais. Mas Kardec trouxe em síntese para que nós possamos estar mergulhando no entendimento como que funciona a lei de liberdade. A lei de liberdade está atrelada à lei de liberdade de que forma? E a lei de misericórdia? A lei de justiça, a lei de amor, como que funciona? Então, quanto mais nós estudarmos e buscarmos entender essas leis, nós estaremos nos transformando à semelhança dos geneticistas. Hoje, no Mato Grosso, tem uma soja que ela é um alto índice de produtividade e com alta resistência à praga. Eu pergunto, os geneticistas criaram uma nova soja? Não. Por entenderem da lei da genética, a desenvolveram. Da mesma forma, quanto mais nós, e somos os únicos seres da criação, que além das leis físicas, químicas e biológicas, nós somos dotados desse conjunto de leis morais. Quanto mais nós a entendemos, mais nós nos beneficiamos e desfrutaremos de quem nós somos, como está na própria Gênese bíblica, que fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, quanto mais nós trabalharmos as nossas emoções positivas, saudáveis, nós vamos entrar nesse padrão de suavidade e leveza e estaremos também, de alguma forma, auxiliando as pessoas que gravitam em torno de nós. Como já dizia Confúcio, esse grande pensador chinês, ninguém toca uma flor sem comunicar-se com as estrelas. Quando você está orando, canalizando os seus pensamentos e emoções saudáveis, nós estamos contribuindo para uma humanidade mais justa e melhor. Quando nós, portanto, dentro dessa visão que a doutrina espírita nos possibilita, de ter uma visão da doença, mas é a doença como sendo um processo de aviso, é o carteiro batendo a nossa porta, nos convidando a refletir da forma como nós estamos nos tratando. Porque dentro de uma visão materialista, nós vamos estar atribuindo somente ao corpo. Mas Allan Kardec nos coloca que nós somos este ser trino,
o espírito, que é o ser pensante do universo, nós temos o perispírito, que é esse intermediário entre o corpo e o espírito, e temos o corpo físico, que obedece os padrões mentais do seu morador. Como a causa primária de todas as doenças vem dos pensamentos, que vai refletir no corpo físico, então quem adoece, na verdade, no primeiro momento, é o espírito. Daí a importância de nós estarmos buscando os recursos que o Cristo veio a nos ensinar. Quando ele nos coloca da importância que tem de nós estarmos buscando a oração, para que nós possamos nos trabalhar amorosamente naquilo que Jesus vem a nos ensinar. Porque quanto mais nós trabalhamos conosco num processo de autorresponsabilização, de autodomínio, de autoacolhimento, nós estaremos trazendo conosco os benefícios que o universo e a vida sempre nos oferta. Quando não, nós estaremos fazendo alterações, principalmente das nossas células cerebrais, que obedecem aos impulsos mentais do morador, que somos nós, como, por exemplo, na depressão, que estaria justamente a causa da depressão em virtude de não estar dando conta de lidar com as nossas emoções, principalmente dificuldade de lidar com as nossas frustrações. E como a nossa mente não distingue o que nós estamos pensando e o que está acontecendo, nós ficamos dentro de nós numa relação pendular, ora na pós-ocupação, e quando estamos na pós-ocupação, nós vamos para o futuro, na pré-ocupação. E pegamos as cores sombrias do passado e pintamos o futuro. E entramos numa desesperança. À semelhança de alguém que quer tomar banho na mesma água do rio 2 vezes e não vê que está vindo água nova, que cada dia é uma página em branco, para que eu possa escrever algo novo ou reescrever o que não ficou bem. Então ficamos numa relação pendular e saímos do aqui e agora. E disse Jesus, a cada dia basta o seu próprio fardo. Então, com isso, nós vamos estar causando uma alteração metabólica, principalmente alterando os neurotransmissores da dopamina, da noradrenalina, da serotonina. E aí vamos perceber que temos dores localizadas pelo corpo. Vamos ao médico, não consegue detectar onde está a doença, porque está ainda no nível perispiritual, no nosso campo mental. Daí a importância de nós estarmos buscando realmente o exemplo maior que é Jesus, quando ele diz assim, vinde a mim, todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ir a Jesus é ir ao encontro da nossa amorosidade, é nos permitirmos nos sentir filhos de Deus, que podemos errar e ter uma visão do erro como sendo, como diz o Espírito Joana de Anjos, uma experiência, nos convidando a nos autorresponsabilizar e fazer diferente. E vamos aprendendo cada vez mais a nos cuidar. Quando Allan Kardec pergunta qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia da humanidade, na questão 625, os benfeitores respondem Jesus. E Allan Kardec faz depois um complemento magistral, dizendo que realmente Jesus está muito próximo de nós, como o sol. Somos nós quem nos colocamos diante do sol ou nos colocamos na sombra do medo, da ignorância, da insegurança. Nós em quem permitimos que o nosso anjo de guarda nos envolva. Há uma mensagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, que no capítulo 6, versículo 7, o Espírito de Verdade, o Espírito de Bordeaux, diz assim, sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados.
Quando nós vamos a Jesus, ou seja, quando nós nos colocamos na sintonia das leis divinas e num espírito de humildade, de aprendiz da vida, saindo dessa postura de pseudo-mestre, porque mestre só tem um, é Jesus. E às vezes nós entramos num padrão que a psicologia chama do perfeccionismo, onde nós ficamos num padrão de autoexigência, e por não conseguirmos alcançar o que estamos exigindo, nós vamos para outra ponta, que é a negligência. E aí entramos no vitimismo. Mas quando nós buscamos Jesus, em primeiro momento, sabendo do encaminhamento que somos convidados a efetivar, nós já temos o alívio. A semelhança de alguém que tem o seu ente querido, por exemplo, um filho amado, e que foi em busca de vários profissionais e nenhum consegue detectar o que o filho querido tem. De repente, você vai diante daquele profissional que diz: eu sei o que o seu filho tem e posso lhe ajudar. Nesse primeiro momento, qual é o sentimento que envolve a intimidade das nossas almas? O alívio. Mas já está resolvido? Não. A solução vem justamente no trabalho de buscar o atendimento. Então, buscar Jesus é buscar o seu esclarecimento, sem censura, sem crítica, entendendo os nossos padrões mentais e buscar estar nos ajudando. Allan Kardec tem um cuidado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, principalmente o item 12, ele diz assim: em duas partes divide os nossos males, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Uma constituída do que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constitui a causa primária pela sua incúria ou pelos seus excessos. E ele diz: a segunda é muito mais intensa, porque aquilo que vem de fora, nós não temos o domínio. Por isso que disse Jesus: cuidai do reino dos céus e a sua justiça, o demais será dado por acréscimo. Mas anteriormente foi perguntado ao Cristo: Senhor, onde está o reino dos céus? Dentro de vós. Então o nosso sofrimento vem justamente do alto descuido das nossas emoções. Então, quando nós cuidamos do reino dos céus que está dentro de nós, nos acolhendo amorosamente, respeitosamente, nós encontraremos o alívio. E ao nos trabalhar num processo de autotransformação amorosa, nós estaremos encontrando o descanso. Então, Kardec prossegue dizendo ainda no item 12 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo: faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se a observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Portanto, Allan Kardec nos traz toda essa informação para que nós possamos estar nos autoacolhendo amorosamente. Em síntese, para que nós podamos entender a nossa estrutura mental, das nossas emoções, vamos resumir agora da seguinte forma: os nossos sentimentos, que Joana chama os nossos sentimentos egóicos, o ego é tudo aquilo que é transitório. O ego faz parte da estruturação da nossa persona. Mas disse Jesus: não amontoeis tesouro onde a traça corrói e a ferrugem consome e o ladrão rouba, nos convidando a não viver momentos egóicos. Ele diz assim: túmulos caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Está nos falando também das máscaras do ego. Então, quando nós entramos num sentimento, que é uma energia de desamor, de ódio, raiva, mágoa, ressentimento, tristeza, violência, crueldade, angústia, nós temos dois movimentos que não agregam valor para nós, não nos ajudam. O primeiro, quando eu bloqueio, eu faço um processo de bloquear essa energia e fico muitas vezes isso vai resultar numa densificação dessa energia,
manifestando através de mal-estar, desconforto, desarmonia, desequilíbrio, infelicidade e doenças. Portanto, não existem sentimentos, emoções certas e emoções erradas. Quando eu estiver num sentimento de medo, eu vou acolhê-lo. E o que é que eu quero fazer com esse medo? Qual o encaminhamento que eu quero dar a esse medo? Se eu estou com raiva, e raiva é justamente essa dificuldade de lidar com a frustração, é o conflito entre o real e o ideal, eu vou agora estar me perguntando o que é que eu quero fazer com essa raiva. Então, o autodomínio me possibilita acolher e de redirecionar. O outro movimento são os sentimentos mascarados, como diz o espírito Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, que vem justamente da energia de pseudo-amor, que cria os disfarces, que criam as máscaras. São sentimentos negativos através de, muitas vezes, aparentemente verdadeiros. Quando eu entro na autopiedade, na euforia, no vitimismo, no movimento do perfeccionismo, do pseudo-mártir, vai resultar numa pseudo-harmonia, uma pseudo-saúde, uma pseudo-felicidade, um pseudo-desconforto. Como trabalhar isso? Então, eu posso, muitas vezes, diante do meu filho, diante da minha esposa, de um ente querido, dizer, olha, meu filho, o pai ama você, não ama essa atitude. Você me dá um tempo, eu não estou bem, eu estou com dificuldade de lidar, estou com raiva neste momento, e depois nós conversamos. Então, eu reconheço o meu sentimento, eu me acolho e vou buscar agora me autorresponsabilizar e dar um novo encaminhamento. Como, então, fazer esse processo? Então, eu vou fazer um processo de desidentificação. Muitas vezes, nós confundimos aquilo que eu sinto como se eu fosse o que eu sinto. Aquilo que eu fiz como se eu fosse o que eu fiz. Nós somos amor, mas eu tenho uma atitude de desamor. Eu fui fazer uma palestra e, ao término da palestra, chegou uma senhora e disse, olha, foi fazer Jesus modelo e guia da felicidade, o tema da palestra, e ela foi e disse, olha, eu sou espírita há mais de 30 anos, mas eu tenho algo dentro de mim que eu não me permito ser feliz. Eu me sinto uma assassina. Eu disse, como assim? Ela foi e disse, aos 18 anos eu fiz um aborto, eu fui uma criminosa, uma assassina. Eu fui e perguntei para ela, você diz que você é uma assassina. Qual era a sua intenção? Era tirar a vida de um ser? Naquele momento ela foi e contou, olha, acontece que aos 18 anos eu fui para a capital e eu me encantei com o meu professor de português, 10 anos mais velho do que eu. Ele foi um covarde. Ele foi meu primeiro tudo. E quando eu disse para ele que eu estava grávida, ele foi e disse, quem garante que é meu? Eu só posso lhe facultar o aborto. Naquele momento eu lembrei, eu quis relutar, mas eu lembrei do meu pai, uma pessoa altamente atormentada. Ele dizia, e quando eu saí de casa para ir para a capital, ele disse, se você se perdeu usando um termo, eu não vou dar o trabalho de lhe colocar para fora de casa, eu lhe mato. E meu pai havia assassinado um vizinho por questões de terra. Naquele momento eu tive medo, eu tive insegurança, porque eu tinha mais 2 irmãs. O que poderia acontecer? Portanto, eu não me perdoo. E eu fui e disse para ela, e você faz o quê? Eu sou professora de matemática na universidade e tal. Eu fui e disse, escuta, quando um aluno erra a conta, quem que é mais importante, a conta errada ou o aluno que errou a conta? Ela disse, claro que é o aluno que errou a conta. Eu disse, se você agir com o seu aluno dizendo, olha, você é um burro, você não consegue fazer nada, você nunca vai aprender conta, quem que você está realmente valorizando mais? Ele ou a conta errada? Ele falou assim, bom, nesse caso é a conta errada. Então eu lhe pergunto, você realmente errou uma conta, você agiu indevidamente, mas você deixou de ser um ser amor que você é? E ela foi e disse, veja, a ironia do destino. Como professor, eu às vezes olhava na sala de aula, aquela jovem estava grávida. Algo de mim, dentro de mim, falava. Eu me acercava dela, ela estava pensando em aborto.
eu tenho 7 afilhados. Perdi a conta de quantas eu ajudei, indo até a família, conversando, e quantos voltaram para me agradecer, dizendo que eu salvei a família, mas eu não me perdoo. E eu fui e disse, olha, é texto e contexto. Para lidar bem com as emoções de uma forma saudável, não é mascará-la. É você buscar perceber qual é o sentido da vida, não é de educação. Você faria o que você fez ontem? Não, jamais, pelo contrário, eu tenho mais 2 filhas, tenho um filho, jamais eu faria isso. Eu disse, então, qual que é o que Jesus nos coloca? Não é o amor cobre a multidão de pecados? Então, o que é perdoar? É anular o que você fez ou se acolher no que você fez e fazer diferente? Você já não vem fazendo diferente? Você não está preso à conta errada, sem perceber a conquista que você já fez? Ela foi disse, meu Deus, eu nunca tinha pensado desse jeito. Está saindo algo dentro de mim. Então, naquele momento, o que é que nós fizemos? Usamos do que realmente Santo Agostinho nos coloca. Um processo de autoaceitação. Aceitar não é autoacomodar. Eu aceito que eu estive num momento de dificuldade, ou que eu estou numa dificuldade, mas eu sou mais do que ela. Então, naquele momento, fazendo um processo de identificação com os sentimentos essenciais, como Jesus fez com a mulher carente afetivamente e em todos os seus encontros terapêuticos. Isso nos leva a uma sintonia com a energia de amor, da compaixão, da bondade, da harmonia, do equilíbrio, da alegria. E esses sentimentos vão gerar em nós uma potencialização dos nossos valores essenciais. E vai resultar justamente numa sutilização da sombra. Como diz Carl Gustavo Jung, nós somos self, nós somos luz, como disse Jesus, que brilhe a vossa luz. E quanto mais eu me foco na luz, menos a treva vai ficando densa. Isso vai propiciar, portanto, um sentimento de plenitude e felicidade. E vai estar nos gerando a saúde integral. E recordando Jesus, no encontro que teve com Verônica, aquela mulher que tinha um sangramento durante 12 anos, com dificuldade de lidar com as suas emoções, num sentimento de culpa, num sentimento de menos-valia, quando naquela tarde e noite de primavera, adentrando Cafarnaum, ela vê o protótipo do amor. E quando ela vai adiantando os passos, porque ela ouvia falar sobre Jesus, que havia limpado feridas, ajudado aleijados a andar, cegos a ver, ela disse, ele vai também me ajudar. Num certo momento, ela pensou, e o que eu tenho para oferecer para ele? Mas naquele momento ela recorda, ele é o amor. E amor, a alegria, a felicidade do amor é amar. E ela adentrou no meio da multidão. Naquele momento, chegando próximo de Jesus, a multidão, quando a empurra e pela força da vontade de fazer o trabalho da saúde das suas emoções, ela toca na aba da túnica deste amor incomparável das nossas vidas, que é Jesus. E naquele momento, Jesus para e pergunta, Pedro, quem me tocou? Senhor, a multidão nos comprime. Muito de nós lidamos com as nossas emoções, com o sentimento da multidão, na crítica, na censura, na exigência. Mas Jesus disse, não, alguém me tocou de forma diferente. Porque naquele momento, Verônica se percebeu como filha de Deus, aprendiz da vida. E ao tocar em Jesus, ela sentiu, naquele momento, uma ressintonização, uma reidentificação enquanto ser essencial, um grande amor que é Jesus. E Jesus voltou, olhando para trás, acolhendo Verônica, como voltou para todos nós e nos acolhe incessantemente nas nossas emoções, perguntou, filha, tu me tocaste. Agora Jesus perguntou para quem? Para ele? Ele sabia, para que ela pudesse internalizar o esforço inaudito, gigantesco que ela fez
para estar ressignificando as suas emoções amorosamente. E naquele momento, Jesus, aconchegando ao peito, diz: vai em paz, filha, a tua fé te salvou. E conta uma história que a história não contou, que quando Jesus estava caminhando para o Calvário, quando ele cai, ela foi a única, e foi o único momento que a história registra, um momento de carinho, além de Maria, que Jesus recebe. Nem a ajuda que Jesus teve em nenhum momento. Nós encontramos registro que Jesus, alguém o ajudou. E quem o ajudou, ajudou por obrigação, foi o Cirineu. Não foi uma ajuda espontânea. Mas Verônica, naquele momento, com as suas emoções agora em plena sintonia com o ser essencial e com Jesus, abaixa e diz: Senhor, deste-me a dignidade de sentir-me filha de Deus e aprendiz da vida. Eu vos rogo, onde eu estiver, como eu estiver, ajude-me, Jesus, a ser instrumento da sua paz. Que Jesus nos abençoe e guarde sempre no seu amor. Obrigada, gratidão, Lacordaire. Excelentes reflexões. Nós passamos então para o Rafa, que vai fazer. Lacordaire, nós temos diversas perguntas, então você, por Pois favor, não. vai nos dizendo quando ficar tarde, a gente Não, pode para parar, tá? mim, estamos juntos. No trabalho do Cristo, estamos juntos. Tá ótimo. Primeira pergunta que chegou aqui. Você comentou que manifestamos ações juntando pensamento e sentimento. Há crédito, então, em tentarmos controlar pensamentos negativos com bons sentimentos, como o de amor? Seria essa uma boa estratégia contra pensamentos negativos? Ótima pergunta. A questão não é controlar, porque o controle ele é obsessivo. Porque os pensamentos, as nossas viciações, é como se fosse uma helicoidal, uma mola. Quanto mais eu a reprimo, mais força ela ganha. Então, a questão é fruto do autoconhecimento, eu vou acolher esse sentimento e ressignificá-lo. Vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, o sentimento de medo. Todo sentimento e todo pensamento, ele tem uma intenção positiva. Agora, quando de forma egóica, ou numa dessintonia com a lei de amor, justiça e caridade, o ego tem uma intenção positiva, mas com uma direção equivocada. Aí nós entramos no campo do desejo. Então vamos pegar o medo. Qual que é a intenção positiva do medo? Ninguém atravessa uma rua sem olhar. Então o sentimento do medo é proteção. Agora, só que é uma pseudo-proteção, é uma falsa proteção, porque o que vai nos proteger mesmo é a coragem. Então, quando eu estou com medo, eu acolho o medo, que eu estou com medo, e vou agora redirecionar. Primeiro eu vou buscar perceber qual foi a crença que eu utilizei para desenvolver em mim esse sentimento do medo, porque o primeiro que vem é o pensamento. O que que são crenças? Crenças não são fatos, é a roupa que eu visto o fato. Crença é essas falas que nós temos dentro de nós. Por exemplo, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo. Então, quando eu falo isso, diante de uma situação de desafio, vem o medo, vem um sentimento de incapacidade. Portanto, o sentimento vem depois, vai nos trazer o quê? A sensação. Então, eu tenho taquicardia, eu tenho sudorese abundante, as pernas ficam bambas. No nível mais profundo, a pessoa chega a ter até diarreia. E quando ela não cuida desse medo, ela vai entrar depois no padrão do pânico. Então, como trabalhar isso? Então, primeira coisa, eu vou estar agora buscando perceber qual foi o pensamento que eu utilizei. Eu não dou conta, eu não consigo, então eu vou reestruturá-lo. Deus não cuida, não criou ninguém coitadinho nem incapaz. Nós vimos lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, eu já sei, fruto agora do autoconhecimento, que todos somos capazes. Então, eu sei que eu sou capaz. Então, em vez de eu não dou conta, eu não consigo, eu troco, olha, eu tenho dificuldade. Mas, aqui, você pode me ajudar a superar essa dificuldade e me ajudar eu a aprender como eu posso fazer? Então, eu me coloco, eu me abro ao aprendizado. Aí eu me coloco na condição de aprendiz. E as virtudes do aprendiz vêm a ser justamente, olha, o discernimento e a humildade. Quando não, eu entro no padrão do perfeccionismo, que aí eu entro no padrão de exigência. Na exigência, eu me frustro, aí eu vou para a negligência. Você está vendo? Eu não dou conta.
Tá vendo? Você sabia que eu não era capaz, por que você me colocou isso? Então, não me autorresponsabilizo. Uma técnica para que nós possamos trabalhar os nossos sentimentos e as nossas emoções, vamos pegar o exemplo do medo. Há uma técnica muito interessante, primeira coisa, você se conscientizar. O que é o medo? O medo não é uma energia? É. Quem criou essa energia? Fui eu. E quando eu o criei, qual que era a minha intenção? Era me prejudicar? Não. Mas eu tenho medo. Então, agora eu vou desenvolver uma outra estrutura para pôr no lugar. Não tem como deletar a minha mente. Então, eu vou fazer uma técnica. Pode até anotar aí, vai ficar gravado uma técnica da neurolinguística com a psicologia transpessoal. A técnica é o seguinte, ó, meu medo. Você é uma energia, fui eu quem lhe criei. A sua intenção positiva é me proteger. Está tudo bem. Eu te acolho com carinho e te envolvo na minha energia da coragem. Só de você falar em coragem, você já mudou a sua onda mental. Então, quanto mais você se acolher nesse processo, você está trabalhando. Isso serve para a ansiedade, sentimento de incapacidade. São sentimentos contraditórios. Então, quando eu trabalho, eu estou também, ao mesmo tempo, fazendo um exercício psiconeurológico. Porque, além de estar trabalhando numa reestruturação mental do meu mapa interno, eu estou também mudando a minha energia mental. Por isso que é um exercício psiconeurológico. E aí Allan Kardec já nos ajuda de uma outra forma, nos falando da importância da oração. Por isso que Allan Kardec coloca a oração ao dormir, diante de uma situação de perigo eminente. Não que a oração tenha fórmula, mas muitas vezes nós estamos com tamanho desalinho mental que não conseguimos organizar o pensamento. E à medida que nós nos apoiamos nessas estruturas que Kardec nos oferece, nós vamos adquirindo depois o nosso jeito. Esse é o caminho. Muito obrigado. Eu que A agradeço. próxima pergunta. Por sua análise, somos muito responsáveis pela velocidade da nossa evolução espiritual. Em que o Espiritismo nos pode auxiliar nesse sentido de conscientização e melhor aproveitamento da nossa potencialidade evolutiva? O Espiritismo nos ajuda imensamente. Porque às vezes a gente ouve assim, isso é bonito na teoria, quero ver na prática. A doutrina espírita, que veio reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, é a doutrina da prática. Vamos pegar um exemplo prático. O apóstolo Paulo. Não é um apóstolo da teoria. Vejamos que ele, enquanto Saulo, ele foi o primeiro a perseguir os cristãos. Ele estava intoxicado do farisaísmo, da intelectualidade. Tanto é que ele tinha um papel de arrogância e de prepotência. Mas quando ele conhece o Cristo, e depois de vários chamamentos diante de Estevão, de Abigail, de Gamaliel, porque o Emmanuel diz assim, antes de qualquer problema, a ajuda chega sempre na frente. O primeiro chamamento é o amor. Às vezes a gente ouve dizer, quem não muda por amor, muda pela dor. Vocês acham que muda? Não muda. Deus é amor, diz João. Se dor mudasse alguém, sofrimento, penitenciário era fábrica de anjo. Nós só mudamos por amor. Por isso que o Espírito Lázaro diz assim, a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque ela é o carteiro. Então, através da dor, eu vou refletir agora, eu vou analisar, e analisando, eu vou agora trabalhar amorosamente no meu processo de autotransformação. Então, o exemplo do apóstolo Paulo foi justamente que quando ele está diante do Cristo, ele tomou uma decisão. Ali ele viu que Jesus é uma realidade, Estevão havia apresentado, Abigail já havia apresentado. Então, ali ele viu que era uma realidade. A decisão é o primeiro momento. Agora ele foi trabalhar na construção daquela decisão. Por isso que ele foi para o deserto. E lá na frente ele diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero eu faço. Mostrando o quê? Ainda trazia uma estrutura emocional do farisaísmo, uma predominância do instinto
e da característica humana egóica em detrimento da característica humana instintiva, amorosa e essencial. Mas ele foi trabalhando paulatinamente, ele diz assim: já não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Então a evolução, ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Por isso que Jesus disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Agora, quando e como, aí é de cada um, conforme está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, quanto mais eu conheço e busco agora, porque nós temos 3 níveis de ignorância: a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. O Emmanuel diz no livro Estude Viva que o conhecimento é o leme do barco, mas não é, ele só serve para dar a direção. A movimentação do barco está fruto da emoção na sintonia com a razão, que é a sintonia com as leis divinas. Muito bom. Qual a diferença entre emoções e sentimentos e como trabalhar pensamentos que não são nossos, pensamentos que captamos de alguém? Muito bem, parabéns pela pergunta. Primeiro, se eu catei de alguém, passa a ser meu. Então é importante eu me autorresponsabilizar, né? Ah, eu fiz a faculdade porque meu pai quis. Mas quem foi que fez o vestibular? Quem fez as provas? Então nós não nos damos conta que às vezes muito das nossas atitudes nós não nos autorresponsabilizamos. Portanto, também nós não desfrutamos do que conquistamos, tá? Então, todo pensamento, de alguma forma, mesmo sendo importado, quem colocou para dentro fomos nós. Então, temos essa responsabilidade. Então, como trabalhar isso? Primeiro, você fazer um trabalho de identificação. Olha, esse tipo de pensamento está agregando valor para mim? Não. Tem como deletar? Também não. Então, o que eu posso fazer para estar ressignificando? Então, o primeiro processo é justamente eu me autorresponsabilizar, sem crítica, sem censura, fazer como Jesus fez em todos os seus encontros terapêuticos. Por isso que ele é o modelo. Vamos pegar um exemplo prático. Diante da mulher carente afetivamente. Naquele momento, olha a cena, Jesus estava na praça. Aquela mulher é arrastada pelo próprio esposo, jogada a seus pés. E ele diz assim, juntamente com os doutores da lei, que ali estavam formando uma cilada por Cristo: Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério. Diz a lei que devemos apedrejá-la. E tu que dizes? Então é muito importante, é isso que a doutrina espírita nos ensina, a fazer texto e contexto. O texto é: a mulher foi apanhada em adultério. Diz a lei que devemos apedrejar, então vamos apedrejar. Isso é texto. Mas o que é que Jesus faz? E a doutrina espírita também faz. Nos ajuda a ver ao contexto. Por exemplo, no caso da senhora, que era a professora que fez o aborto. O que é que nós utilizamos? Do argumento que a doutrina espírita nos traz e a ajudamos a perceber texto e contexto. Quando Jesus coloca, naquele momento, aquele que tivesse sem nenhum pecado, e pecado aí é a ignorância, por isso que Jesus disse que o Pai quer é a morte do pecado e não do pecador, não é o nosso sofrimento. Ele pergunta: atire a primeira pedra. O que Jesus fez ali? Ele percebeu a mulher carente afetivamente, mas ele olhou e foi atender a multidão, evitando que aqueles que ali estavam criassem para eles, usando um termo em sânscrito, né, um karma, ou criasse um compromisso desnecessário. E logo depois, o que ele faz? Ele, além de trabalhar emocionalmente, ele vai trabalhar agora cognitivamente, começa a escrever na areia os predicados menos felizes de cada um. Então, naquele momento, olha, por que ele escreveu na areia? Por uma questão ética. O que o Espírito André diz assim: o mal não merece comentário, merece reflexão. E depois ele volta para a mulher. E diz: cadê aqueles que lhe condenavam? Ah, Senhor, se foram. Por que ele perguntou? Para que ela pudesse agora sentir a profundidade daquele momento, a emoção, aliada ao sentimento e aos pensamentos. Imaginemos a sede de amor, de carinho
daquela mulher, que sabendo que arriscou a própria vida, a semelhança da samaritana. Então, naquele momento, como se Jesus falasse, minha filha, é no outro que você vai te encontrar. Então vá, foque em você. Então o pensamento é a primeira estrutura. Nós temos pensamentos que nós nos damos conta dele, mas nós temos tanto pensamento que de tanta gente pensar, já vem como pensamento automático. Ou seja, então tem aquele pensamento que a gente pensa, mas não pensa que pensa e continua pensando. Ou seja, são pensamentos automáticos. Então, como trabalhar? Tornar consciente esses pensamentos automáticos. E agora eu vou, não adianta eu falar, não quero pensar desse jeito, já está pensando. Por exemplo, eu vou proibir todo mundo aqui que está me ouvindo agora, estou proibindo, hein, de pensar num caju. Alguém conseguiu não pensar? E já pensei, foi imediato assim, ó. Já está até fazendo suco, né, Carlos? É isso aí. Olha aí. Agora, veja, eu vou falar uma fruta, veja se vocês conseguem conhecer. Vocês conhecem conena? É uma delícia essa fruta. Não conhece? Ela tem gosto de limão. Vocês estão vendo que fruta? Ou vocês estão vendo o quê? Um limão. Limão. Mas conhece? Ela tem mais ou menos a cor, parece uma cor de maracujá. O que vocês estão vendo? Maracujá. Mas não vê a conena, porque conena não existe, eu inventei agora. Então, tá vendo como que realmente, o outro não cria nada na gente? Então, o pensamento é primeiro, que vai despertar um sentimento. O pensamento e o sentimento geram energia mental, que vai estimular neuroquimicamente o cérebro e vai produzir em nós a sensação. Então, a sensação, ela já é o último estágio do nosso pensamento. Então, tudo começa no pensamento. Muito obrigado. A gente ainda tem diversas perguntas, acho que pela questão do tempo, vamos fazer mais uma perguntinha aqui, Eu se estou à ainda puder disposição de acontecer. vocês. A pergunta é: algumas emoções negativas podem ser saudáveis? E não permitir pode nos afetar negativamente? Muito bem. Existe meio grávida? Existe meio grávida? Por que não existe meio grávida? Porque é uma lei. Então, Jesus diz assim, quem não é por mim, é contra mim. Ou eu estou a serviço do self, da luz, ou estou a serviço da sombra. Então, não existe sentimento negativo que seja bom. Ele vai gerar doença. Agora, o sentimento negativo, ele não está sozinho. Ele vem fruto de uma crença limitadora. Então, por isso que eu vou trabalhar na minha estrutura de pensamento. Eu vou entender meu mapa mental. Então, a partir do momento que eu faço o autoconhecimento, como o Santo Agostinho coloca na questão 919A, mudando a minha estrutura de pensamento, eu vou automaticamente também mudar os meus sentimentos. Vou mudar a minha energia mental e vou mudar também o meu metabolismo, as minhas sensações. Por isso que quando está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala do poder da oração, Jesus nos deu este modelo e esse exemplo, porque a oração ela é um fenômeno científico. Ela é um processo altamente de programação mental. Quando nós guardamos o hábito da oração, nós estamos, por exemplo, diante de qualquer movimento, nós buscamos a oração, nós estamos fazendo um exercício de mudança psiconeurológica. Por isso que é muito importante o hábito da oração. E Kardec nos fala da oração intercessória, quando você ora por alguém, quando você ora num processo de agradecimento, quando você ora ao levantar, quando você ora ao alimentar, quando você ora por gratidão. Então, o hábito da oração, ele é fundamental para estar nos ajudando nesse processo. Então, todo o sentimento, seja ele negativo
ou de que forma for, está nos convidando a nos autoacolher e fazer um processo de mudança. Então, não é nos censurando, porque quando eu desenvolvi esse pensamento, a minha intenção não era me prejudicar. Mas lembra o que a mãe da gente falava? Ah, mãe, eu não tive intenção, mas você vai apanhar, porque de boa intenção. Então, não basta ter só boa intenção, é importante ter boa intenção e boa direção. E Jesus nos ensina isso. Muito bom. Antes das considerações finais, tem mais uma perguntinha só, se puder, por favor, Pois da não, com o maior Lucy, carinho. que ela enviou pelo chat. Ela fala: temos a primeira infância, a segunda infância, e na adolescência, o que ocorre? Por favor, poderia elaborar mais? Essa é a pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos. A primeira infância vai até mais ou menos aos 5 anos, por aí. 6 anos, quando a criança entra na escola. A segunda infância, a criança começa a perceber, no processo socioafetivo ou interacional, que ela começa a perceber que o coleguinha tem um jeito diferente, a coleguinha tem um jeito diferente, que se ela não defender o espaço dela, o coleguinha vai avançar. Ela vai perceber que o jeito que a mãe do coleguinha trata é diferente que a mãe dela trata. Então, ela começa a entrar nas interações sociais. Então, a primeira infância e a segunda infância é fundamental para que nós tenhamos uma adolescência saudável. Os adolescentes que têm muito conflito na adolescência, na maioria das vezes, segundo os estudiosos, por exemplo, o Vallon, que é um teórico da psicologia infantil, e sociólogo francês, ele diz assim: toda criança tem necessidade do adulto socializado para inseri-la no social. Da mesma forma, todos nós tivemos necessidade de Jesus, que tutela até hoje a nossa viagem espiritual. Então, Piaget também fala da criança, ela tem necessidade do tutor. Ela vai copiar o verbal e o não verbal na relação com as figuras de autoridades. Então, ela vai copiar do jeito do pai, do jeito da mãe. E quando chega na adolescência, é quando o espírito está agora entrando num processo de avaliação daquilo que ele vai levar para a vida adulta. Por isso que, muitas vezes, nós vamos encontrar muito adulto infantilizado e, muitas vezes, pessoas com idade muito mais ainda jovial, mas com uma maturidade psicológica. Além da característica do espírito, também por ter tido um processo socioafetivo, socioeducativo, de uma forma amorosa, principalmente aqueles que nós encaminhamos para o processo da evangelização infanto-juvenil. Cordero, o que temos aqui são diversos comentários de gratidão por tamanhas reflexões. Muito obrigado em nome de todos aqui do Blossom. Só temos a agradecer pelo seu tempo e essas excelentes reflexões. Então vamos orar. Vamos sentir a presença de Jesus. Cada um de nós buscando, sabe aquela passagem do Evangelho que toca o seu coração, a sua alma? Lembre dela e traga Jesus bem próximo ao seu coração. Sintamos abraçado por Jesus neste momento e recordando o que ele nos falou carinhosamente. A Joana de Cusa, naquele encontro imemorável. Senhor, o Senhor me conhece. E a abraçando diz carinhosamente: ô Joana, minha filha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. Senhor Jesus, amigo inseparável das nossas vidas, o Senhor que nos conhece em profundidade, nós te rogamos. Ajude-nos a internalizar as lições sublimes do vosso Evangelho e, através da nossa autotransformação, das nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, possamos comprovar a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a ti, Senhor, a Deus, pela bênção da reencarnação,
por essa oportunidade abençoada de estarmos nos reencontrando através da doutrina espírita. Ó Jesus querido, nós te pedimos, Senhor, que nos ajude, recordando nosso querido pobrezinho de Assis, onde estivermos e como estivermos. Fazei-nos, Jesus, instrumentos da sua paz, que as nossas humildes vibrações sirvam de alguma forma para ajudar-te a envolver os nossos governantes temporais do mundo, nossos irmãos da Ucrânia, aqueles que estão desencarnando sob o tormento da guerra, os talibãs, em favor, Jesus, de toda a humanidade, que a tua paz, que o teu amor nos envolva, envolvendo a toda a humanidade. Gratidão, Jesus. Que assim seja.